Hoje eu quero falar com você sobre um dos temas que, na minha opinião, é um dos mais curiosos de todo o universo de Fallout: os aliens. Sim, eu tô falando sério. A primeira aparição deles remonta do primeiro Fallout lá atrás, em 1997. E se naquele ponto eles não passavam de alguns easter eggs, no decorrer do tempo eles foram canonizados e foram se tornando cada vez mais relevantes nesse universo, a ponto que hoje algumas pessoas teorizam que eles possam ter desempenhado papéis cruciais em grandes momentos da lore de Fallout. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Kelvin Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente conversa e discute a respeito dos maiores e melhores mundos de fantasia e ficção científica. E os últimos vídeos têm sido sobre o universo de Fallout. Então, sem enrolar mais, hoje vamos falar sobre os Zetonianos, vamos falar sobre os aliens de Fallout. Hoje, vamos falar de lore. As fontes que eu tô usando para esse vídeo é a minha experiência jogando jogos de Fallout, coisas que eu li por aí e principalmente a wiki de Fallout. A espécie dos alienígenas de Fallout, pelo menos os que a gente conhece, é chamada de Zetan em inglês. Mas em português, acredito que ficaria algo como Zetano ou Zetoniano. Então se eu falar qualquer um dos dois, é a mesma coisa. Falar sobre os Zetonianos é uma tarefa não muito fácil, porque apesar de existir uma grande quantidade de informações e registros sobre seus comportamentos e suas interações com seres humanos há séculos, pouco ou quase nada sabemos sobre suas reais intenções e seus objetivos, assim como sua origem. Mas eu vou me esforçar para trazer para vocês o conteúdo que eu achei. A gente não tem uma informação específica de quando eles começaram a visitar, interagir ou observar o planeta Terra. Mas a nossa evidência mais antiga não é um objeto, é uma pessoa, chamado Toshiro Kago. É porque assim, Fallout 3 tem uma DLC bem robusta e dá muita ênfase nos Zetonianos, inclusive boa parte dela acontece dentro de uma nave mãe zetoniana. E nessa nave encontramos várias pistas que respondem algumas perguntas e deixam outras no ar. Uma das coisas que explorar essa nave nos revela sobre esse povo tão estranho é que eles têm um vasto conhecimento sobre criogenia. Inclusive a criogenia é um dos processos mais básicos de sua interação com seres humanos, a ponto de terem dezenas ou centenas de cápsulas de indivíduos abduzidos e criogenados. Provavelmente o indivíduo que mais nos chama a atenção que está criogenado nessa nave é Toshiro Kago. Isso porque Toshiro Kago é um samurai do Japão feudal do século XVI, mais ou menos. Ou seja, a existência de Toshiro Kago nos revela que os alienígenas têm abduzido e criogenado pessoas há pelo menos uns 600 anos. Lembrando que Fallout se passa nos anos 2200. Mas apesar dessa relação tão antiga, eu não achei nenhum tipo de informação que nos diz que o ser humano sabia da existência dos aliens, pelo menos não antes da década de 60, 1960. É que já que é nessa época mais ou menos que surge o grupo terrorista e conspiracionista chamado de Caer Verum. Eu não sei falar latim, mas em português seria Procure a Verdade. Eles pregavam que os governos mundiais, principalmente o governo norte-americano, tinha conhecimento sobre a existência dos alienígenas há décadas, se não séculos, e já há muito tempo coletava em segredo restos de suas tecnologias para o desenvolvimento de novas armas. Tecnicamente era verdade, mas não necessariamente o governo norte-americano, mas a Enclave, o governo de verdade por trás do governo de fachada. Mais pra frente eu falo um pouco mais disso e um dia eu tiro um vídeo à parte só pra falar da Enclave. Inclusive esse grupo conspiracionista de alguma forma conseguiu pôr as mãos em um protótipo de uma arma de plasma da Enclave chamada de MPLX Nova Surge, e realmente era uma arma de plasma que usava tecnologia zetoniana. O objetivo deles era expor essa arma ao público como uma prova que o governo realmente escondia a verdade da população. Mas antes que eles tivessem a oportunidade de expor a arma ao público, a Enclave os perseguiu e os executou, um por um, menos Raid Underwood, o último membro sobrevivente do grupo, que se certificou que mesmo se ele perdesse sua vida, a verdade seria encontrada. Assim ele colocou a arma em um cofre, junto com alguns documentos que expunha toda a verdade. Mas eventualmente a arma foi recuperada juntamente com o cofre pelos próprios aliens, que colocou o cofre no setor de cargas da nave mãe. Como eu já disse anteriormente, a gente sabe que eles já vêm abduzindo seres humanos há muitos séculos, como também a gente sabe que eles continuaram abduzindo agora não só humanos, mas como mutantes, como supermutantes, ghouls e outras criaturas depois da Grande Guerra. E um dos acontecimentos mais importantes que temos informações em relação aos alienígenas aconteceu em 2277, quando o nosso protagonista de Fallout 3 encontra nos Emos uma pequena nave de reconhecimento alienígena. E ao investigar ela, ele é abduzido para a nave mãe zetoniana.
Porém, com a ajuda de outros prisioneiros que também haviam sido abduzidos, o nosso protagonista consegue fugir. Mas uma coisa interessante sobre esses outros prisioneiros que nos ajuda é que eles são de diferentes eras e lugares. A gente tem Soma, que vivia ali na mesma época do nosso protagonista, mas aí a gente também tem Elliot Terkoren, que é um militar que serviu na guerra de Anchorage, no Alasca, e foi abduzido por volta de 2076. Mas aí a gente tem Paulson, que é um cowboy do Velho Oeste, e Toshiro Kago, que eu já falei anteriormente, que é um samurai do Japão feudal. Só isso já nos dá uma informação que os alienígenas não só interagem com o planeta Terra há séculos, mas como eles mantêm criogenados pessoas de diferentes épocas. Os etonianos têm algumas características bem peculiares como espécie. Eles têm pouca ou quase nenhuma individualidade. Na maioria das vezes, eles se comportam como se fosse uma grande massa coletiva. Não necessariamente uma mente coletiva, mas é como se todos eles tivessem o mesmo objetivo, fizessem as mesmas coisas. Quando a gente presta atenção na nave deles, principalmente no interior dela e nas acomodações dela, é meio estranho porque a gente não consegue identificar nada que pareça minimamente com algum tipo de entretenimento. Assim como a gente não consegue identificar algo semelhante a um dormitório. O que a gente encontra são alguns alienígenas dormindo, entre aspas, em cápsulas de criogenia. O que nos leva a acreditar que a sociedade deles é quase que 100% voltada para a eficiência, para a produtividade, para o trabalho. Ou você está trabalhando ou você está literalmente desligado, você está em criogenia. E você só vai ser acordado, só vai ser descongelado para cumprir as suas funções. A gente nunca vê os Zetanos se divertindo, se comunicando um com o outro de maneira descontraída, descansando, dormindo. Basicamente, ou eles estão trabalhando ou eles estão criogenados. E quando a gente fala de sociedade, de costumes e de comportamentos, tem aquele que talvez seja o mistério mais enigmático de todos quando se trata dos alienígenas de Fallout, que são os Giddy Up Buttercup. Traduzindo de maneira direta assim é meio difícil, mas seria algo como Pocotó fofinho. Duas palavras fofas que se remetem a cavalo e a fofura. Então eu diria que é Pocotó fofinho. O que era o Giddy Up Buttercup? O Giddy Up Buttercup era um cavalo de brinquedo ou um pônei, um cavalo pequeno de brinquedo que daria para uma criança subir em cima, que ele era robótico. Era basicamente um brinquedo direcionado para as crianças da alta sociedade, crianças que têm dinheiro, já que cada um deles custava em média 16 mil dólares. Crianças, mas principalmente meninas. E por algum motivo que a gente não sabe, os alienígenas são completamente fascinados por esses brinquedos. É possível encontrar mais de 100 desses brinquedos espalhados por toda a nave-mãe zetoniana, de diferentes tamanhos, vários em tamanho natural, que uma criança poderia subir em cima, e até mesmo algumas miniaturas. Só essa estranha obsessão e presença constante desse brinquedo por toda a nave alienígena já seria estranho bastante, mas a coisa consegue ficar pior, já que a gente consegue encontrar algumas câmaras de sacrifício humano com cadáveres de pessoas sacrificadas ao redor desses brinquedos, como se eles vissem esses brinquedos como uma entidade sobrenatural, uma divindade ou algo assim. Mas apesar que a gente não sabe com certeza o porquê disso, eu tenho uma teoria. Eu diria que muito provavelmente na cultura zetoniana existe uma divindade ou uma entidade cósmica que a sua aparência se assemelha bastante com os nossos cavalos, ou mais precisamente os cavalos de brinquedo. E por algum motivo, apesar que a ciência deles é extremamente avançada, talvez culturalmente eles sejam mais tribais. Sendo assim, a superstição, a religião e os mitos são muito mais influentes no imaginário popular dessa civilização. Até porque a gente parar pra pensar, não é muito difícil imaginar que algumas das representações visuais das divindades ou entidades cósmicas dos seres humanos seja algo relativamente corriqueiro em alguma sociedade alienígena por aí. Agora, em relação à comunicação, ao idioma, à linguagem dos aliens, até onde eu vi, ninguém conseguiu traduzir completamente o idioma deles. Talvez uma outra palavra de maneira bem isolada. Isso provavelmente se dá porque o idioma dos aliens é completamente diferente de praticamente todos os idiomas da Terra, se baseando muito em grunhidos, xingados, gritos.
Então a comunicação zetoniana humana, até onde a gente sabe, parece impossível. Só que aí o porquê que ela é impossível, tem duas possibilidades, tem duas teorias. Pelo menos que eu acho, né? A primeira teoria, que é realmente impossível, que as nossas estruturas e maneira de compreender a fala e entender os significados é completamente diferente, então é possível essa comunicação. E a segunda, que eu acho mais provável, é que os aliens simplesmente não querem se comunicar com a gente, não se dão ao trabalho de aprender e não se dão ao trabalho de fazer a gente entender eles. Eles estão se lixando pra gente. Agora vamos falar um pouco sobre poder militar, poderio deles, poder de fogo, poder destrutivo. A gente tem que começar falando que o corpo deles é frágil, é pequeno e é fraco. Se você encontrar um alien por aí e resolver trocar soco com ele, vai ser um massacre, cara. Vai ser como bater numa criança. Mas eles não são criança. Eles usam toda a tecnologia à disposição deles para compensar esses corpos fracos e frágeis. Então eles vão fazer uso de drones, de robôs, de torretas automatizadas, tudo para lutar por eles e eles mesmos não precisarem se colocar em perigo. E as poucas vezes que eles se colocam pessoalmente na linha de frente do combate, eles vão contar com tantas tecnologias com eles que na grande maioria das vezes eles vão ter a vantagem. Tecnologias como campos de força pessoais que param projéteis e ataques físicos, funcionando literalmente como armaduras de energia. As suas armas, mesmo as pequenas de uso pessoal, têm um poder destrutivo enorme, como desintegradores, armas laser. E mesmo que você consiga chegar a ferir um deles, até mesmo seus equipamentos de primeiros socorros e equipamentos médicos são muito mais avançados do que qualquer tecnologia na Terra. E assim, você vai encontrar por aí também algumas artes de power armor alienígena dos zetonianos. E assim, tem pouca informação sobre ela, além de que ela foi usada pelos zetonianos em uma invasão em 2104 em Appalachia. E assim, Appalachia é Fallout 76. Fallout 76, apesar de ser muito bom e ter muita informação canônica, muito conteúdo de Fallout 76 é só pra encher o mapa que é um MMO, né? Então eu não sei. A estrutura dos grupos que chegam à Terra geralmente são muito parecidas, que é mais ou menos assim, uma parte desse grupo vão ser militares, que vão sempre obedecer os indivíduos de rank mais alto. Geralmente os ranks são indicados pela cor de seus macacões, e a autoridade máxima de cada grupo é o capitão de sua nave. Assim como esses grupos sempre vão ter alguns civis que são pesquisadores, mecânicos, responsáveis pela manutenção dos equipamentos, assim como alguns pesquisadores que realizam as pesquisas propriamente ditas. E assim, apesar de não existir informações oficiais, deve existir um indivíduo alien, um indivíduo zetoniano de poder máximo sobre toda a civilização zetoniana, como um imperador, um rei, etc. Agora a gente pode falar um pouco sobre as suas tecnologias. Como já era de se esperar, a tecnologia dos zetonianos está muito longe, muito mais avançada do que qualquer tecnologia humana. E as poucas tecnologias humanas que se assemelham às tecnologias zetonianas, geralmente são tecnologias desenvolvidas a partir de restos encontrados da tecnologia zetoniana, como por exemplo as suas tecnologias de teletransporte. As naves zetonianas possuem diversos, às vezes dezenas ou centenas de estruturas que permitem o teletransporte. Isso dá a eles a capacidade de se deslocar pelas suas grandiosas naves de maneira quase instantânea, otimizando o trabalho que parece estar tão enraizado em sua cultura, ou mesmo nas raríssimas ocasiões que suas naves são invadidas. Esses mesmos teletransportes dão a eles uma grande vantagem estratégica, já que eles podem posicionar suas tropas em locais estratégicos, seja para emboscadas, defesa ou ataque. Mas os seus dispositivos de teletransporte não estão apenas na nave mãe deles. Eles também colocam esses dispositivos em alguns locais estratégicos na superfície da Terra, permitindo a eles acessar rapidamente a superfície terrestre em caso de necessidade, mas isso é bem mais raro. Outra tecnologia que eu já falei brevemente no começo do vídeo é todo o conhecimento deles sobre a criociência ou criogenia. Eles têm um vasto e avançadíssimo conhecimento sobre o processo de criogenia. Suas naves-mães têm gigantescos laboratórios que abrigam centenas ou milhares de espécies diferentes criogenadas de diferentes épocas para eles constantemente estudarem essas espécies e os efeitos da criogenia no corpo delas, assim como sua biologia, sua química. E essa tecnologia não é tão intuitiva assim, e o nosso conhecimento sobre o conhecimento deles também é muito vago, já que a maioria dos indivíduos que eles mantêm criogenados, quando são descongelados pelos próprios zetanos, voltam facilmente à vida. Mas se o nosso personagem descongelar algumas pessoas na nave-mãe, alguns não vão sobreviver, e o critério disso não fica muito claro. Outra tecnologia que os aliens possuem são seus hologramas. Eles possuem hologramas extremamente precisos e realistas, que permitem
permitem a eles fazer comunicações a distâncias longíssimas entre as naves mães e talvez até com seu planeta natal. Não que não existam hologramas no mundo de Fallout, mas nada tão avançado assim. E por último, a gente pode falar brevemente sobre os seus veículos. Durante toda a franquia de Fallout, a gente encontra diferentes veículos em diferentes momentos que pertencem aos alienígenas. E as características dos veículos, pelo menos dos voadores, né, que é os que a gente tem acesso nos jogos, lembram muito o velho e clássico estereótipo do disco voador. Naves de formato redondo, cujos sistemas de propulsão parecem funcionar a partir de algum tipo de tecnologia antigravidade, já que os seus movimentos não parecem necessariamente respeitar as leis da física. Agora a gente vai entrar num campo de pura especulação e teoria, porque uma teoria bem maluca que ronda a comunidade de Fallout é que os aliens não têm só abduzido os seres humanos e observado o nosso comportamento há séculos, mas têm interferido e influenciado o rumo da nossa história, inclusive dando o pontapé inicial para a Grande Guerra. E talvez vocês se perguntem assim, se eles já têm nos observado e nos abduzido há séculos, por que fariam isso logo em 2077? A possível resposta para isso é até bem simples. Imagina que tem um formigueiro no quintal da sua casa. E você de tempo em tempo observa aquele formigueiro, vê as formigas interagindo umas com as outras, comendo os restos de comida ao redor. Você vê diferentes formigueiros lutando entre si pelos recursos do quintal, até que você começa a perceber que por algum motivo essas formigas estão começando a desenvolver algumas tecnologias para chegar na sua casa, a passos bem curtos e por um caminho bem rudimentar, mas devagarzinho estão chegando lá. Inclusive elas já desenvolveram algumas tecnologias que seria capaz de tirar a sua vida. Aí eu te pergunto, você vai deixar esse formigueiro evoluir até um dia que ele vai entrar na sua casa e matar toda a sua família? Ou você vai esmagar ele assim que você perceber a mínima ameaça? Pois é, uma teoria que rola pela comunidade Fallout é que a partir da década de 40, os aliens começaram a olhar para o planeta Terra e para os humanos com um olhar um pouco diferente, já que a gente estava começando a se tornar uma pequena ameaça. Eu tô falando das bombas atômicas dos anos 40 e de lá pra cá o nosso estoque só aumentou, mas também a exploração espacial, porque não sei se vocês sabem, mas no universo de Fallout, as principais potências já estavam começando a colonizar a Lua, já tinha algumas viagens para Marte, já tinha estações geoestacionárias, então era só uma questão de tempo para a existência dos alienígenas deixar de ser algo de crença popular para ser um fato público e documentado. E a partir desse ponto, o passo mais lógico de toda a comunidade científica e militar mundial seria desenvolver algumas tecnologias para se defender contra esses aliens. E uma das evidências que mais fortalece essa teoria são as gravações de prisioneiros que a gente consegue encontrar na nave Zeta de Fallout 3. É porque assim, os aliens registravam várias gravações de seus prisioneiros, gravações de áudio. E ao escutar essas gravações, a gente consegue perceber que vários desses prisioneiros eram militares de alta patente, políticos muito poderosos ou funcionários de alto escalão de grandes corporações, como da própria Vault-Tec. E a mais interessante de todas é a gravação de número 17. A versão final que foi pro jogo foram retiradas as falas humanas, ficou apenas o áudio do alienígena. Porém, quando a gente fuça os arquivos do jogo, a gente consegue encontrar a transcrição desse áudio. Assim, como não foi para a versão final do jogo, não é necessariamente canônico, mas ela tá nos arquivos do jogo, então serve para pelo menos a gente ter alguma teoria. E é bem intrigante essa gravação, porque parece que o alienígena estava usando algum tipo de químico ou algum aparelho para induzir as respostas dessa pessoa, que parece ser algum tipo de militar muito importante. A transcrição diz o seguinte: as nossas defesas consistem de 3 batalhões de infantaria leve, 34 artilharias de campo, 108 veículos blindados e 42 veículos aéreos. Então o alien faz alguns barulhos que parecem ser algum tipo de questionamento e o homem continua. 38 ICBMs, que são mísseis balísticos intercontinentais, estão sempre alerta, preparados para serem disparados ao comando da Casa Branca. A gente escuta mais uma vez o barulho dos aliens e ele continua. Os códigos para ativar a sequência de lançamento são... eu não posso deixar você... Saia da minha cabeça! Vocês entendem que é como se o alien estivesse usando ou telepatia, ou algum químico, ou algum aparelho pra entrar na mente dele? Mesmo ele não entendendo o que o alien fala, ele tá soltando todas as informações mais sensíveis que ele sabe. Ou seja, nessa gravação, esse alien tava extraindo desse prisioneiro informações sobre o lançamento dos mísseis nucleares norte-americanos. Provocar uma guerra nuclear de escala global seria a maneira mais eficiente de pisar no formigueiro, sem destruir o seu quintal. Agora, uma teoria pessoal minha, pode estar totalmente equivocada, mas eu tenho essa teoria. O objetivo dos aliens talvez seja preparar a Terra para em algum momento eles colonizarem a Terra. Porém, a nossa atmosfera antes da Grande Guerra talvez não estava tão propícia assim para eles viverem aqui.
Eu penso nisso porque na maioria das vezes que a gente vê eles um ambiente que tem um ar completamente respirável pro nosso personagem, muitas das vezes eles estão usando aquela cúpula, como se eles precisassem de algum tipo de ar diferente para respirarem bem. E também a gente consegue encontrar alguns híbridos que eles criaram entre humanos e aliens, como se fosse um alien que consegue se adaptar melhor ao meio ambiente humano. Mas é uma teoria da minha cabeça e pode estar completamente equivocado. Eu aceito. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo que, assim, não tem muito com o que trabalhar, mas eu espero que vocês tenham gostado. E como os aliens são muito enigmáticos, eu vou deixar um vídeo aqui com alguns dos maiores segredos nunca revelados de Fallout. Agora, se você gostou dessa parte de tecnologias dos alienígenas, eu vou deixar esse vídeo aqui, que eu falo sobre os implantes cibernéticos de Cyberpunk 2077. É um vídeo que ficou bem legal, deu um trabalho pra fazer, e eu acho que vocês vão gostar. No mais, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que você acha que vai gostar. E se for comprar coisa na Amazon, usa o meu link. Isso ajuda pra caramba a manter o canal no ar. No mais, até a próxima.